Olá, você vai acompanhar comigo aqui um, um relato que foi até narrado pelo William Shatner, o Capitão Kirk do Star Trek, do Jornada nas Estrelas. Ele vai falar sobre uma possível pandemia transmitida por alienígenas, certo? Então assim, você não precisa, esse vídeo aqui, você que está assistindo aí, não precisa ser um crente em Deus, ou se for um cristão crente, preste atenção na análise que vamos fazer, ok? Assista aí o pedaço em que William Shatner fala sobre essa questão aí de uma possível pandemia que vem transmitida de alienígena, não é nem aqui na Terra. Acompanhe, por favor. Vindo do espaço sideral. Uma doença misteriosa, causada por um objeto voador não identificado. E uma aflição alienígena, que cria estranhas fibras sob a pele. Desde os primórdios, o corpo humano aprendeu a combater inúmeros micro-organismos que atacam nossos músculos, órgãos e células. E embora a ciência moderna tenha impedido que muitos vírus e bactérias originários da Terra nos matassem, cresce a preocupação de que cepas mais letais estejam a caminho, chegando até nós dos confins do espaço sideral. Será que a próxima pandemia da Terra não virá daqui, deste planeta, mas sim de outro mundo? Bom, é isso que vamos tentar descobrir. Ok, você acompanhou aí, né? Então, tá tendo assim um reboliço na internet para vocês aí, como eu, que acompanha as notícias, né, de alienígenas e tudo. Inclusive, existe uma ansiedade muito grande pelo filme O Dia D, de Steven Spielberg, que vai ser lançado no final do ano, o Disclosure Day, né, onde vai demonstrar essa manifestação de alienígenas, mas assim, uma manifestação de uma forma diferente, né? Não é igual essa forma que a gente vê, que vai chegar do disco voador e vai descer e vai conversar com alienígena, igual tipo Homens de Preto, né? Então, nós vamos aqui pegar a linha cristã, porque o meu canal, né, ele é feito com base na Bíblia. Somente a Escritura, sola Escritura. Lembra? Martinho Lutero, Reforma Protestante. Mas também vamos entrar aí numa vertente secular. Ok? Acompanhe comigo aqui essa leitura, que é muito importante a gente fazer essa leitura aqui, para que nós possamos compreender mais e nos libertar dessa questão de alienígena, que o mundo vai ser invadido por alienígena, certo? Vamos fazer essa análise. É bom fazer a análise com a Bíblia, não é mesmo? Mesmo vocês sendo um ateu, ou um estudioso, ou um evolucionista, ou um criacionista, ou um cristão. Ok? Abra para mim, por favor, em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, nós temos aqui a seguinte citação: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós, que neles habitais. Então aqui está falando do reino dos céus. Não está falando de outros planetas. Você sabe por quê? Porque aqui quando o texto fala assim, alegrai-vos, né, ó céus, e vós que habitais nele. Por quê? Porque Satanás foi expulso do céu. Ele não foi expulso de outro lugar. Entende? Ele foi expulso do céu. O contexto bíblico, certo? A origem do mal e a expulsão de Satanás é do céu.
Então, esse texto aqui, ele não abre margem para falar assim, não, tudo bem, ele foi expulso do céu, mas como está falando aqui assim, por isso alegrai-vos, ó céus, não quer dizer que céus é outros planetas, universos, não, a Bíblia só fala do conteúdo da salvação, sobre o estudo da salvação, da redenção dos seres humanos e dos personagens que estão ao redor desse contexto histórico, entende? Então, alienígena não tem nada a ver com salvação. Outros planetas não tem nada a ver com salvação, com o relato bíblico. O relato bíblico de Apocalipse 12 é esse. Apesar que uma porcentagem, ou até uma maioria dos adventistas, né, que tem um estudo teólogo muito profundo, usam esse texto para falar que existe outras criações. Certo? Mas vamos continuar, tá? Vamos começar a ler de novo. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra. Por que ai os que habitam na terra? Porque Satanás foi lançado, precipitado aqui na terra, não foi? Então é por isso. E no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, o texto fala assim, né? Que os céus está em alegria, porque Lúcifer, Satanás, né? Fez acusações terríveis contra Deus, certo? Ele queria estar no lugar de Jesus. Falava que as coisas de Deus eram impossíveis de seguir. Entende? Então, Deus ali teve a sua misericórdia, nós não sabemos o tempo de misericórdia, mas eu tenho certeza que foi uma misericórdia muito grande, porque se Deus está tendo misericórdia conosco, você acha que Ele não ia ter com um ser celestial? Claro, claro que teria, certo? Então, os céus estão alegres, né? Está alegre porque aquele acusador, Satanás é acusador, significa acusador, né? Aquele foi precipitado do céu e está aqui na terra, certo? E aí tem um plano da salvação, ok? Nós estamos entrando só nesse texto aqui porque este texto não é um texto que prova que existe vidas em outros planetas, certo? Agora vamos continuar mesmo no raciocínio cristão, mas também entrando no raciocínio secular, ateísta, satanista, raciocínio de pessoas que estudam ufologia, essas coisas, certo? Você acha que seres de outros planetas evoluídos, porque quem rotulou que os seres dos outros planetas são evoluídos foram nós mesmos. Sempre a humanidade fala que os seres dos outros planetas são evoluídos. Não tem como saber. Não tem como. Como que você vai saber que os outros seres são evoluídos se nós temos uma limitação? Entende? Se temos uma limitação por causa do pecado. Certo? Então, não tem como a gente saber se eles são evoluídos. Se eles são evoluídos, entre aspas, eles vão saber que nós não somos evoluídos. Eles, sim. Ok? Agora, que objetivo tem seres evoluídos vir colonizar a Terra? Vir fazer experimentos na Terra? Brincar de esconde-esconde na Terra? Aparece aqui, aparece ali. ET de Varginha. Entende? Que finalidade tem seres evoluídos brincando de pique-esconde? Na Terra, entende? No céu, quer dizer. Esse caso aí do ET de Varginha. Certo?
Aqui eu estou respeitando todas as pessoas que acreditam ou não em extraterrestres, certo? Só que nós estamos tirando uma conclusão muito racional e muito lógica. Porque você que é inscrito no meu canal, ou se você chegou aqui agora, você sabe que o meu canal é simples, ambiente simples, cenário simples, certo? Onde eu faço as minhas edições aqui no meu computador. Porque eu preciso passar a mensagem para você. Eu quero passar informação para você. Eu não quero passar um cenário bonito. Claro, já falei isso em vários vídeos aqui. Um cenário bonito é muito legal e tudo, e chama atenção. Mas nós estamos conversando assuntos de muita importância, certo? Então, os alienígenas, assim, estariam dando uma mancada. Você sabe por quê? Porque se eles fossem tão evoluídos assim, se existissem, né? Estariam vindo aqui na Terra, se contaminando com pecado, porque pecado não é brincadeira. Você aí sabe muito bem que pecado não é brincadeira. Você aí que não crê em pecado, mas sabe que a vida é difícil, que a vida tem tentações, que a vida tem problemas. O nosso próprio corpo, a nossa própria saúde, o nosso próprio definhar prova que o pecado nos destrói. Então, para você que tem um raciocínio secular, Big Bang, evolucionista, a evolução ensina que foi se evoluindo, só que a gente está envelhecendo, certo? E é mais plausível, mais racional crer no pecado, porque é o pecado que está nos definindo, porque fomos criados para vivermos eternamente. Nós somos criados para viver eternamente. Nós não fomos criados para ter um pico. Quando eu falo pico, não é um pico assim de surgimento, origem, pico de elevação, de desenvolvimento, que seria o seu ápice da sua vida na Terra, as suas conquistas. E aí de repente do nada uma doença vem te destruindo, uma coisa que vem destruindo, um vírus vem te destruindo, tudo tal, e você morre. E o pior, né? Porque você morre e fica ali no pó da terra, né? Entende? Respeito quem crê dessa forma. Mas que você crê que a morte é dessa forma, a forma da morte realmente é essa. Você está com total razão, mesmo sendo um evolucionista. Você está com total razão. Quando a gente morre mesmo. Porque tem pessoas que falam que morrem, mas que tem uma coisa mística depois da morte. Então não morreu. Se tem uma coisa mística depois da morte, não morreu. A pessoa está viva. Tem vários conteúdos aqui no meu canal sobre isso, sobre a morte. Entende? Então, Hollywood, os líderes mundiais, os jesuítas, certo? As famílias ricas, Rockefellers, certo? Rothschilds, a pirâmide do olho que tudo vê, está preparando o caminho para a humanidade ser enganada. Entende? E muitas pessoas vão ser enganadas, porque elas não estão com conhecimento da verdade, e tudo que aparecer vai virar coisa assim que faz parte da nossa existência. Não preciso de ir muito longe, eu tenho um exemplo clássico. Inteligência artificial. Não tem pessoas até se relacionando com inteligência artificial? Pois é. Você imagina uma pessoa relacionando com inteligência artificial aparecer uma forma alienígena como mulher ou como homem, e ali eles cismarem de ter uma relação natural mesmo, de marido-mulher ou companheiro, companheira. Você vê aí na inteligência, a inteligência artificial, robôs para isso, perfis de namoro para isso. Uma pessoa namorar com um mecanismo virtual programado, né? Nós já temos aqui no nosso canal também, a gente já fez uma análise, um conceito, nós
cremos que a inteligência artificial é algo sobrenatural. Para mim é algo sobrenatural, que é a resposta, o tempo de resposta da inteligência artificial muito estranho para um equipamento, muito estranho. Consulta e retorno de resposta, isso é muito estranho. Entende? Há uns 5 anos atrás, nenhum banco de dados tem um tempo de resposta dessa forma. Você tem que analisar isso também. Você faz uma pesquisa no ChatGPT, ele quase te dá uma bíblia inteira explicada. Entende? Sendo que nenhum banco de dados, seja a Oracle, seja o banco de dados que for, não tem essa capacidade de resposta, de formatação de resposta, e ainda oferecer temas que estão dentro do que você está falando, né, que você está querendo, e ainda estou falando ChatGPT, né, mas é a inteligência artificial. O ChatGPT ele faz isso mais. Ele ainda te dá mais opções aqui. Por exemplo, a gente está falando de sacolão. Aí ele explica o que é um sacolão e aí no final ele fala: você quer que eu fale as frutas que existem no sacolão, os preços? Você quer que eu fale o que é legume, o que é isso, o que é aquilo? Entende? É sobrenatural. Sobrenatural, nenhum sistema faz isso de forma assim, não tem equipe que dá conta de fazer isso, não. Pode ser os mais inteligentes e habilitados na tecnologia da informação, né? na cápsula development. Não tem como. Entende? Então não se preocupe com isso. Isso é uma enganação de Satanás, que ele vai enganar, porque a Bíblia fala que no fim dos tempos ele ia usar toda a força dele para enganar. Se fosse possível até os eleitos. Quem são os eleitos? Os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estão andando no caminho. Então ele vai enganar. Ele vai enganar com aparições espíritas de pessoas que já morreram, seus entes queridos aparecer. Se você não estiver firmado, você vai ser enganado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ok? Um forte abraço. Fique na paz. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Ok? E vamos estudar mais. A gente sempre está aprendendo. Aqui não existe nenhum sabedor absoluto. Um único. Nem é sabedor. É o Criador da sabedoria. É Jesus. E ele sabe de tudo. Ok? Um forte abraço. Fique na paz. E até o próximo conteúdo.